E aí, rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui hoje no meu outro canal pra falar pra vocês a história do Pop Playtime como prometido. Caso você não viu no meu outro canal, que eu fiz um vídeo jogando Pop Playtime pirateado, caso você não viu, vai lá ver, tá muito da hora. Eu meio que falei pra vocês que eu ia contar a história sobre Pop Playtime, né? Tudo o que aconteceu na fábrica. Então esse que eu vou falar hoje, tá, gente? Então, espero que vocês gostem do vídeo, né? Então deixa o like, se inscreve no canal caso você seja inscrito, e vamos nessa. Primeiramente, gente, começa que o protagonista, ele é o ex-funcionário da fábrica. Então, o que o protagonista, ele recebe uma carta com um desenho de uma flor, de uma pop, né? Uma flor pop, dizendo que ache a flor. Então o protagonista volta pra fábrica depois de 10 anos depois. A fábrica toda abandonada, quebrada, suja, abandonada. Uma fábrica abandonada toda, sei lá, destroçada. Então o protagonista começa estudando o local, procurando itens, procurando coisas, desde que ele encontra o Grab Pack. O Grab Pack é um item é uma mão que você usa para abrir portas com o funcionamento da fábrica. Que você usa para puxar itens para tudo, para funcionar, para você usar e fazer tudo na fábrica. Então o protagonista segue em frente e encontra Huggy Wuggy. O protagonista é perseguido por ele pelo capítulo 1, né, quando não ainda, mas o protagonista encontra ele, né, em pé, olhando para ele, parado. Então, o protagonista, ele vai abrir a porta para seguir em frente na fábrica. E ele lembra, assim, do Huggy Wuggy, porque o protagonista já viu o Huggy Wuggy quando ele era o ex-funcionário da fábrica, depois de 10 anos. Só que o Huggy Wuggy meio que a energia acaba da fábrica, por causa que a fábrica estava muito velha. Então, quando o protagonista abre a porta, a energia acaba. Então, o protagonista tem que ligar a energia. Mas o Huggy Wuggy, fingindo ser amigo, dá a chave pro protagonista. E o protagonista abre a porta, fazendo aquele mini puzzle que você faz, e você voltando, o Huggy Wuggy não está mais lá. O protagonista acha estranho, mas quando ele segue em frente, ele encontra mais puzzles pela frente. Então, vou pular essa parte aqui, que isso aqui é a parte do jogador, né? Que eu tô contando só a história. Então, o protagonista abre a porta e dá de cara com o Huggy Wuggy. O protagonista é perseguido pelo Huggy Wuggy pelas tubulações e é incrivelmente estranho. O Huggy Wuggy tem vários dentes, o protagonista corre pelo inteiro, mas quando ele chega no final, a porta fecha na cara do Huggy Wuggy e o protagonista joga uma caixa em cima dele, puxando a caixa e matando o Huggy Wuggy. Mas eu vou contar pra vocês depois. E depois disso, o protagonista chega na flor que tanto a carta dizia. E quando o protagonista abre a caixa misteriosa dentro da sala, onde estava desenhada a flor da Pop, uma boneca sai. E assim acabando o primeiro capítulo. No capítulo 2, o protagonista encontra-se sozinho na sala onde tinha a boneca. Ele abre a porta e encontra um corredor imenso, que lá no final tem uma porta do Elliot Ludwig, o fundador da fábrica, o chefe inteiro da fábrica. O protagonista chega em frente, pegando uma chave dessa porta e abrindo a porta, descobrindo uma fita. Que com essa fita revela vários segredos do que aconteceu na fábrica, como se fosse uma caixa preta. Depois o protagonista, ele segue em frente pela sala, encontrando a Pop novamente, dando um susto nele sem querer. E depois disso, o protagonista faz um mini puzzle e segue em frente. Aí, o protagonista, ele encontra a Pop novamente do lado de um buraco, bem profundo, e a Pop diz: confie em mim, pelo todo o capítulo, o que te espera lá embaixo. E quando ela fala isso, ela não termina a frase, porque uma mão misteriosa, rosa, puxa a boneca, a Pop. E o protagonista desce no buraco para ajudá-la, e ele se encontra numa porta gigantesca, que depois de concluir a energia, arrumar o puzzle, o protagonista chega em frente com mais outra porta. Ele joga a mão vermelha e surge uma mão misteriosamente rosa, que pega a mão vermelha do protagonista e desce Mommy Longlegs. Feliz com a presença de um ex-funcionário, que ela conhecia o protagonista, então ela
vê a presença de finalmente de uma pessoa que nunca viu, depois de 10 anos presa na fábrica, ela nunca viu uma pessoa na vida dela faz muito tempo. Então ela encontra o protagonista, ela fica muito feliz e dá uma proposta pro protagonista de fazer os 3 jogos da Game Station em troca de 3 partes do código. Então o protagonista chega em frente sem uma mão, ela pega a mão vermelha, a verde, e que é a mão de choque, né, que consegue pegar a eletricidade, fazer as coisas para abrir as portas. E aí, o protagonista tá andando de boa numa porta, um corredor amarelo, com uma porta que precisa abrir, só que a alavanca está do outro lado. E quem vê lá no fundo? Huggy Wuggy. Parecido com o Huggy Wuggy, uma forma do Huggy Wuggy preta andando em sua direção, em direção da alavanca. E quando chega na luz, é revelado Kiss-Miss. Todos pensavam, todos os youtubers, quando era a primeira vez deles jogando Pop Playtime 2 e chega nessa parte, eles pensam que é o Huggy Wuggy. Mas não é, é a Kiss-Miss. Quando você vê assim, né, tipo, ela chega no claro, que ali tá escuro, mas quando chega no claro, aparece ela, rosinha, Huggy Wuggy rosa, sorrindo pra você, e ela abre a alavanca com cuidado. E ela vai embora. Quando você passa, você nunca mais, o protagonista nunca mais vê a Kiss-Miss. Mas depois disso, o protagonista chega em frente, mas ele chega na primeira parte, que é onde tá o primeiro jogo. Bunzobani lá, o Musical Memory. Depois do protagonista errar algumas vezes, acertar algumas vezes, na verdade, o brinquedo começa a ficar louco. Aparecem muitas coisas pra você apertar. Na tela fica toda doida e o Bunzobani quase chegando perto do protagonista. Mas o protagonista quebra a máquina. E a Mommy fica decepcionada. Ela meio que fala, tipo... a máquina deve ter dado problema por causa que, né? Por causa que a fábrica tá 10 anos depois. Então ela pensou que a máquina deu problema por causa de 10 anos. A fábrica deve ter toda velha já. Então ela deu uma parte do código pro protagonista. E depois pro próximo jogo, o Aki Wuggy. O protagonista coisa os Huggy Wuggs ali. E também ele vence o jogo. Só que ele não rouba. Ele só vence o jogo mesmo. Então a Mommy dá mais um pedaço do código. E no último jogo, como que é o nome? Esconda-se. Como que é? Putz, esqueci, gente. Quebrou uma parte da história. Quebrei uma parte da história. Mas eu esqueci o nome do minigame, mas eu vou deixar na descrição. Gente, eu esqueci o nome do minigame. Mano, eu tô muito triste. Estraguei a história. Mas, quando eu chego na parte do PJ Plug Pillar, onde tem aquele cachorro lá sem topeia, o protagonista passa roubando, porque lá no final do corredor tava cheio de pedra, por causa que a fábrica tava muito abandonada. Então o protagonista teve que roubar pulando a cena. E a Mommy fica muito nervosa e mata mata o Bunzobani, mata o PJ Pillar, mata o Huggy Wuggy do Aki Wuggy. E aí, o protagonista chega numa sala que ele acende sua lanterna e chega na escuridão. Ele olha pra cima, joga sua mão e bem cai Mommy Longlegs da sua forma mais assustadora. Ela tá com seus olhos pretos, sorriso mais longo e caramba, sorriso mais longo, mãos muito grandes, com dedos muito grandes, toda suja, machucada, e ela fala: vamos jogar o último jogo, que é o Hide and Seek. O protagonista corre com toda a sua velocidade. Ele corre muito. E aí, quando ele chega no final, a Mommy Longlegs persegue ele, ela encontra ele, e a mão dela fica presa na máquina e o protagonista ativa a máquina, triturando a Mommy Longlegs. E uma mão misteriosa de um robô aparece e pega um pedaço do corpo da Mommy Longlegs. Misteriosamente, pode ser o 1006, é claro que é o 1006, né, gente? Então, o próximo capítulo, capítulo 3. No próximo capítulo, antes disso, peraí, deixa eu contar um negócio pra vocês do final do capítulo 2 aqui. Que a Pop fala que quando o protagonista entra em um trem finalmente com todos os códigos, né? A Pop fala: você é perfeito demais pra morrer. Vamos ajudar os outros juntos com
todos os outros que estão presos lá embaixo. E aí meio que a Pop vira a direção do trem, o trem vai pra mais fundo ainda da fábrica. Só que aí depois o áudio é cortado da Pop, que aparentemente alguém pegou ela, que pode ser o 1006 ou o Harley Sauer. Então vamos pro capítulo 3. No capítulo 3, o protagonista se encontra no trem, todo machucado. Na verdade não, ele se encontra na boca do Catnap e o Catnap joga ele no esgoto, que é um triturador que vai esmagar ali o protagonista. Então o protagonista corre, se pendura ali e faz um mini parkourzinho, faz uns 2 parkours. E ali na frente aparece o rabão do Catnap. Que rabão, rapaz! Nossa, adorei. Aparece o rabão do Catnap e o rabão sobe. Né? O Catnap sobe em cima de uma tubulação que tem ali no teto. Então você continua jogando o protagonista, continua passando as fases. E eu vou pular pra parte onde o protagonista encontra o telefone. Que é o telefone onde vai estar o Wally. O Wally. E o protagonista encontra o Wally, tipo, não real, mas sim no telefone, conversa com o Wally. O Wally ajuda o protagonista em todos os lugares da fábrica. Então, o Wally é meio que o ajudante do protagonista. Por enquanto, vocês vão entender já. Então, o protagonista chega em frente por vários puzzles, mas eu vou pular pra primeiro boss, tá, gente? Porque esse aqui, tudo demorado, só puzzle. Então, o protagonista encontra o segundo Grappack, que tem uma lanterna, e tem a outra mão, que é a mão que você salta. E aí, o protagonista chega finalmente na Playcare, um lugar onde tinha as crianças, só que ela tá bem quebrado, esse lugar cheio de sangue por causa do Catnap, que ele matou todo mundo. Então, você chega numa parte lá, você desce ali nas estátuas, e você chega onde o Wally vai te dar uma chave. E você pega essa chave, você sobe e vai pra casa onde tá o Catnap, que é a casa do Catnap, a casa dos Smiling Critters. E aí, você chegando lá, o protagonista chega e ele abre uma sala onde tem cheio de gás. E o protagonista, ele cheira o gás sem querer. Então, a mão do protagonista, as Grappack do protagonista some. E o protagonista acorda. Ele acorda sem nenhum item. Ele segue em frente num corredor bem longo, cheio de portas. O protagonista chega em frente e chega no final do corredor, com 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. E na frente dele, um rádio, contando a história de uma criança que morreu, que era o filho do Elliot Ludwig, que foi encontrado numa mala, sem nenhum osso. E quando o protagonista chega em frente, ele encontra uma porta. E lá na frente passa Catnap. O protagonista chega em frente, no mesmo lado onde foi Catnap. E ele encontra mais uma porta. Que nessa porta tem um telefone tocando. E aí, quando ele atende o telefone, Wally grita: corra! Quando o Wally grita, corra, o protagonista olha pra trás e aparece Catnap observando. Mas depois, logo em seguida, ele vai embora. O protagonista segue em frente em mais uma porta, entrada. E quando ele entra, ele encontra uma fita. Ele coloca essa fita na TV e aparece a história de um Huggy Wuggy. Que eu vou contar pra vocês aqui, vou tentar lembrar um pouquinho. Se você sinta-se aconchegado na fábrica, é assim que tá escrito na fita. Você sinta-se aconchegado na fábrica com seus amigos funcionários. Mas, se voltar anos e anos depois sua consciência virar poeira e apenas vazio, eles vão gostar da sua presença aqui, com cheio de dentes, carne e plástico, esperando sua presença calorosamente. Ele é o lugar deles agora. E depois dessa fala, aparece um Huggy Wuggy pesadelo saindo da TV. O protagonista começa a correr desesperadamente, mas o protagonista é morto. Depois disso, o protagonista acorda com seu Grappack e ele percebe que era apenas um pesadelo do gás. Depois disso, o protagonista vai para a próxima sala. A sala onde vai estar a Miss Delight. O protagonista entra na escola e toca o sinal da escola. E uma voz de fundo fala: todos os estudantes sigam para a próxima sala. O sinal vai tocar em breve. E depois disso, o protagonista segue em frente. E mais um sinal toca, dizendo mais uma fala. Pera, eu reconheço você. Você é um ex-funcionário dessa fábrica. E quem diz é a Miss Delight. Ela reconhece o protagonista, ela reconhece depois de 10 anos depois. Então o protagonista começa a seguir em frente, mas ele encontra o gerador, que é o que ele precisava, ligar o gerador e ir embora dali.
Mas a Miss Delight quebra o gerador e uma bateria dropa do gerador. O protagonista pega a bateria e as luzes começam a piscar. Se o protagonista olhar para o lado, ela se move. E se o protagonista olhar para ela, ela não se move. Então começa o desespero do protagonista. Ele seguindo em frente, colocando cada bateria e olhando para ela. Quando chega no final, o protagonista tem que correr. Mesmo olhando para ela, ela não fica parada. Então o protagonista corre num corredor imenso. No final, um portão aberto. O protagonista chega, fecha o portão e a Miss Delight é esmagada pelo portão. E conseguindo mais uma mão e matando mais bichos ainda. O protagonista consegue a mão que se atira para iluminar o caminho, que é a mão flare. A mão de sinalizadora. Então, depois disso, o protagonista segue em frente, encontrando o último boss, Catnap. O protagonista chega numa sala e o protagonista coloca a bateria, mas aparece Catnap, observando. E solta aquele gás vermelho, fazendo o protagonista alucinar. Quando você está jogando Pop Playtime 3 e você chega na última fase, quando o Catnap tá todo esquisito, tão magro, cinza, o Catnap na verdade não é assim. O Catnap está normal. É só a sua alucinação por causa do gás. Então a alucinação do protagonista por causa do gás, gente. Então o protagonista chega em frente, correndo do Catnap, entra no elevador e aparece ele cinza, observando uma boca gigante. E depois disso, o protagonista segue entrando para a próxima parte, onde ele tem que lutar contra o Catnap. Depois o protagonista conseguir todas as coisas que ele precisava, todos os currículos, todos os scripts, o que ele precisava fazer naquele computador. Defender o computador. Então, depois que o protagonista faz isso, ele pega energia na mão verde, aparece o Catnap pela tubulação. Quando o Catnap vai matar o protagonista lança a mão verde no Catnap. E aí o Catnap começa a ficar eletrocutado. Só que aí o Catnap solta o gás. Só que aquele gás, pra quem não sabe, durante o capítulo você lê umas placas. E as placas dizem que aquele gás, também, além dele ser tóxico, que faz você ficar com pesadelos dormir, ele também é explosivo. Então o choque da mão fez explodir, fez contato com aquele gás, explodiu o Catnap começou a pegar fogo. E aí aparece o protótipo, a mão do 1006. E enfia na garganta do Catnap, o Catnap morre. E o 1006 parece que quer ajudar a gente, porque o 1006 matou o Catnap. Parece que o 1006 matou o Catnap, pegou a Mommy Long Legs, né, o corpo dela. Parece que ele quer ajudar a gente. Tem alguma coisa a ver com esse 1006 durante o jogo. Próximo capítulo. Pop Playtime 4. Durante o jogo do Pop Playtime 4, você acorda quando... No final do... Peraí, gente, deixa eu falar um negócio também aqui no Pop Playtime 3. No final do Pop Playtime 3, a Kiss ela é atacada. Atacada por alguém. Quando você e a Pop desce pelo elevador, a Kiss é atacada. Então, quando você chega no capítulo 4, você chega no elevador junto com a Pop. E a Pop fala, não, Kiss! Você começa a descer o elevador e a Pop fala pra você seguir em frente, enquanto a Pop sobe pra ajudar a Kiss. Então, quando você vai seguindo em frente, você vai encontrando os mini-hugs, você vai encontrando muita coisa ainda pela frente. Só que no Pop Time 4 tem mais puzzles, então eu vou pular pra parte mais de bosses, tá, gente? Daqui pra frente você encontra o... como que é? O Dewey. Você encontra Dewey junto de Arnaby. Primeiro você encontra o Haley Sauer falando com você pela TV, pelo trem. E depois você vai seguindo em frente o protagonista e ele encontra Yarnaby com a sua forma misteriosamente assustadora. O Yarnaby, ele segue em frente e você também segue. Você encontra o Yarnaby distraído por causa do seu flare quando você joga no fogo. Começa a pegar fogo num lugar ali e o Yarnaby começa a ficar distraído. E também o Dewey ajuda você também pela mão. Ele fala pss, pss, pra chamar o Yarnaby pra distrair ele enquanto você passa. E depois que você passa, você encontra o Dewey falando que vai ligar que vai desligar os portos, todas as defesas pro protagonista conseguir entrar dentro do Porto Seguro, né? Que até o tema é Porto Seguro do Pop Playtime 4, o tema é Porto Seguro. Então, depois disso você começa a seguir em frente até chegar no Porto Seguro. Quando você chega no Porto Seguro, aqui se pega você em um canto da parede. E se você prestar atenção nela, ela tá toda machucada. E aparece
a sombra do 1006. Só que ainda não foi revelada sua identidade no 1006, só a sombra dele. Então, você segue em frente com a Kissy e a Poppy, depois a Poppy ajudar a Kissy. E aí você entra no porto seguro com elas. Hoje está o Dewey ajudando a Kissy, porque ela tá toda machucada. E aí você tem que conversar com o Dewey. O Dewey chama você pra conversar. E o Dewey fala sobre o gerador. Que você tem que ligar o gerador com a Omni-Hand, que tá com o Harley Sauer. Você tem que derrotar o Harley Sauer pra você pegar a Omni-Hand. Então é isso que o protagonista vai atrás. O protagonista vai atrás do Yarnaby e mata o Yarnaby. O Yarnaby morre pegando fogo. Depois disso, o protagonista... ele encontra o Dewey, acho que ele encontra o Dewey mais uma vez, só que eu não lembro dessa parte, tá, gente? Então eu vou pular um pouquinho. E aí chega a fase do o Bubba Chops, que é um bichinho um Smiling Critters, que ele é todo peludinho, é tipo uma cabra, uma ovelha. E ele fica correndo atrás de você, você tem que pegar baterias, abrindo portas, colocando as baterias, depois disso, você chega numa sala, e o Harley Sauer fala. Dentro dessa sala, tá tipo um negócio, gente, que é uma cápsula, que tem um brinquedo dentro, e lá em cima tem um buraco, onde tem um negócio pra você se pendurar. E o Harley Sauer fala assim, é sua escolha, você mata, ou você morre. Então, o protagonista pensa se ele mata o brinquedo que tá dentro daquele negócio, ou se ele morre. Mas, lembra que eu falei pra vocês, gente? Que tinha um buraco na parede? Lá em cima, no teto. Então o protagonista é a escolha dele. Eu escolhi matar o brinquedo, né? Mas vocês podiam escolher se salvar, né? Você salva o brinquedo e você se salva também. Então, o protagonista geralmente vai escolher se salvar. Então o protagonista se salva, faz de conta. E aí meio que alguma coisa acontece lá embaixo, não sei se explode, alguma coisa acontece lá embaixo. E depois disso, o protagonista chega em frente encontrando Harley Sauer. O protagonista, ele derrota o Harley Sauer, derrotando todos os órgãos do Harley Sauer, pegando os códigos. E aí depois disso, o Harley Sauer é derrotado pelo protagonista. Mas falaram que o Harley Sauer tá vivo, tá, gente? No Pop Time 5, disseram que o Harley Sauer tá vivo sim, tá, gente? O Harley Sauer não morreu por inteiro. Então, é uma teoria aí, tá, gente? Se vocês querem um vídeo de teoria, vocês me avisam. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Foi esse o Pop Playtime, tá? Toda a história e contei pra vocês todos os capítulos, tá? Mas tem uma coisa que eu quero contar pra vocês sobre o Pop Playtime 4. Quando você derrota o Harley Sauer, você encontra-se com a Pop e a Kissy num buraco. E o Wally se revela ser o 1006. E o 1006 sabe de tudo. Onde eles estão com câmera de segurança. O 1006 é inteligente, gente. É muito inteligente. Então o 1006 sabe de tudo. Depois disso, a Pop foge pra ela não voltar pra aquela caixa que ela traiu a gente. E só sobra eu e a Kissy Missy. O protagonista é a Kissy Missy. Mas o chão quebra, desaba e a Kissy Missy se pendura segurando o protagonista. Só que como a Kissy Missy tá muito machucada, o braço da Kissy Missy é arrancado, né? E a Kissy Missy fica lá em cima e você cai junto com o braço dela. Você segue em frente uma sala e roda uma fita dizendo assim. Eu esqueci o nome do cara, mas é um cara falando assim. Se você chegou até aqui, desculpe dizer, mas você irá morrer. Aqui é uma alta segurança. Com certeza você irá morrer aqui. E aí tu começa a tocar uma sirene do barulho do som do Pop Playtime 1, né? E do 2. E aí você lembra e aparece o Huggy Wuggy todo machucado na porta. E esse é o final do capítulo 4, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo explicando a história do protagonista, tudo que ele era um ex-funcionário da fábrica. Tudo sobre o capítulo 4. Tudo que aconteceu nos capítulos daqui de diante. Então, e vocês? Escreva nos comentários. O que vocês acham? Como vai ser o próximo capítulo? Deixem a sugestão de vocês aí. Obrigado. Adeus. Deixa o like, viu?